Bom dia. Manhã de sábado, 28 de agosto de 2021. Que é isso? 21 é o ano, 28 é o dia. Final do mês de agosto, nosso último programa desse longo mês importantíssimo para a história, né? 60 anos de renúncia de Jânio Quadros. Você tem aí a posse do Jango há 60 anos atrás, você tem um monte de coisa acontecendo aí, o suicídio do Getúlio Vargas, tanta coisa, enfim. Bom, mas nós estamos aqui hoje para falar de futebol, é isso mesmo. E você, gosta de futebol, é torcedor, mas também vamos falar de história, claro, história em debate, e vamos falar de política, vamos falar de polêmica, democracia, um papo muito legal com a galera do Bola Parada Esporte Clube. Eu trago aqui para você que está, além de ouvindo pela Nova 1290, também assistindo pela TV Timbira, os nossos convidados. Danilo Valente, criador do Bola Parada, Bruno Pedrosa e Gustavo Brito, que são produtores de conteúdos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu adoro o conteúdo deles. Beleza. Sejam bem-vindos ao História em Debate. Eu disse anteriormente, como sou fã do trabalho de vocês, agradeço muito vocês terem aceito esse convite, essa oportunidade que a gente tem de conversar. Eu sempre começo o programa, a primeira pergunta para todo mundo, sempre, é um pouquinho, a gente faz o programa daqui de São Luís do Maranhão, então eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. O que vocês conhecem de São Luís? Alguém teve aqui algum familiar, algumas férias, algumas visitas, ou que imagem quando pensam em São Luís, ou até mesmo dos times, o futebol maranhense, enfim. Pensou em São Luís do Maranhão, pensou em quê? Eu estive aí, eu acho que foi em 2000, eu estou meio perdido na linha do tempo, mas foi em 2020, 2020, um pouco antes da pandemia, né? Foi umas férias, eu passei em São Luís do Maranhão, fiquei 2 dias, e aí eu fui para Lençóis, né? Ali para Lençóis. Quando fala de São Luís do Maranhão, eu lembro de Sampaio Corrêa e reggae, né? Eu acho que é muito reggae. Legal, tem uma identidade muito próxima, né? Aliás, a camisa do Ajax, né, tá homenageando Bob Marley, vocês colocaram, mas já a gente fala disso. Bruno e Gustavo, São Luís do Maranhão. Professor. Oi. Fala, Marcos, beleza? Beleza. Bom dia aí, bom dia a todos os ouvintes também. Cara, eu não tive o prazer ainda de conhecer São Luís, infelizmente. Ali no Nordeste só conheci Maceió, Aracaju, mas nunca cheguei aí em São Luís. Mas o que me vem na cabeça é beleza natural, praia, coisa boa. E vou conhecer o mais rápido que eu puder, com certeza. Beleza. Gustavo? Bom, da minha parte, eu também, assim como o Bruno, não estive em São Luís, nem no estado, mas na questão do futebol, já vi algo sobre Sampaio Corrêa, o Motoclube, e com certeza logo estarei por aí. Beleza. Bom, agora sim, o Bola Parada, eu tô vendo o Gustavo com a camisa, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado, da Fiorentina, salvo engano. Exatamente. Pronto, disputa, década de 90. Década de 90, né? Bonita essas camisas dos anos 90, né? Eu lembro que foram uma das mais bonitas camisas, né? Uma época de camisas legais, bem, né? Bem inovadoras, bem diferentes, né? Bom, me contem um pouquinho da ideia do Bola Parada. Como foi que surgiu? Como foi que começou? Bom, eu fui até um pouco mal educado no começo ali, acho que é um pouco de nervosismo. Aí o professor foi mais educado, mas primeiramente bom dia mesmo. Sobre o Bola Parada, eu acho que eu começar ali na linha do tempo, trazer um pouco sobre como eu comecei ali lá em 2015, sobre qual que é a minha paixão. Eu sou um cara apaixonado por
geografia, na verdade, sobre bandeiras desde pequeno, enfim, isso me fez levar a uma paixão pelo futebol internacional. E já grande, eu era um grande fã do Trivela, que é um site renomado, né? Lia bastante Trivela e um programa na ESPN que era o Futebol no Mundo. Só que o conteúdo que eu via pelo Instagram, pelos outros... eu não gostava muito, porque foi bem numa época que a gente criou, foi bem numa época daquele clique aqui e saiba mais sobre isso, sabe? Sabe aqueles caça-cliques? Então, em conjunto com um amigo que não faz mais parte do Bola Parada, eu chamei ele e falei, vamos fazer uma página, tá? Pensando mesmo em conteúdo, falar sobre o que a gente gosta, sobre essa parte geográfica, e como um mote, mesmo que copiando mesmo do Trivela e o Futebol no Mundo, pegar essa mistura. E aí a coisa foi andando, a gente mudou muito, o Bola Parada durante esses anos mudou muito, assim, do conteúdo que ele foi fazendo. A gente teve muitos colunistas, que aí que os dois vão falar, né? A gente começou chegamos a ter 11 colunistas que escreviam sobre seus times, que torciam, só que a gente é aqui de São Paulo, então a maioria dos times eram de São Paulo. Então, o que aconteceu? A gente foi vendo que não fazia muito sentido, porque já tem muito isso na internet, né? A gente não é jornalista, e aí a gente foi fechando. E aí teve um ex-integrante, assim, que vale muito a pena citar aqui, que é o Carlos Humberto, né? Que é amigo pessoal do Bruno e do Gustavo, e trouxe os dois para o Bola Parada, enfim, e aí a gente se conheceu, viramos grandes amigos, e os dois continuaram, né? Enfim, aí contem a parte de vocês aí, gente. Beleza, Gustavo, Bruno, como é que vocês entraram nessa bola aí, que não é uma bola dividida, é uma bola jogada, compartilhada, tocada, digamos assim, do Bola Parada? Então, Marcos, eu entrei, foi ali no começo de 2018, né? Eu percebia, como o Danilo, eu percebia uma proposta diferente do que eu via na maioria das páginas sobre futebol. Então, eu percebi que tinha uma pegada diferente, uma pegada mais de texto, de dar a sua visão sobre as coisas, de tentar relacionar o futebol com outras coisas. Então, como o Dan falou, o Carlos me chamou e eu entrei no Bola Parada ali no começo de 2018 para escrever sobre tática. Então, eu pegava times assim e analisava eles taticamente, né? Principalmente em relação aos treinadores. Mas depois a gente foi se soltando, a gente foi mudando bastante, né? O Dan também vai contar mais essa história. E a gente passou a tentar trazer mais conteúdo de histórias do futebol, da relação com a política, de jogadores, né? Histórias, curiosidades e tentar fugir um pouco dessa questão de portal, né? De ter só placar, ou quem fez gol, ou transferências e tal. Então a gente tenta fugir um pouco disso. E foi isso que me chamou assim, para o Bola Parada, e eu estou aí até hoje com eles. Gustavo? Eu entrei junto com o Bruninho, né? A gente entrou no começo de 2018. E pensando no futebol, conversado sem o clubismo, né? Porque entre amigos numa mesa de bar, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas o Bola Parada ele vem com essa pegada, com esse lance de ser um pouco mais analítico, entender realmente o entorno do futebol, né? Mais do que tática, mais do que nas quatro linhas. Então, como o Dan falou, o Danilo falou sobre bandeiras, geografia, política. Então, a ideia era realmente trazer algo além do futebol, né? Ou algo assim que o futebol esteja inserido, né, na sociedade. Então, tudo que rodeia e permeia o futebol. Então, essa é a pegada do Bola Parada, e a gente sempre vai fazer algum post, alguma coisa, a gente fica ligado muito nisso. E isso me chama muita atenção, né? Então, isso deixa a gente muito feliz e muito contente de escrever e saber que está sendo visto, lido por muita gente que também gosta desse tipo de conteúdo, né? Uma coisa que o Gu até falou aí que é importante, ser clubista todo mundo né? A gente tem uma paixão pelos nossos times aqui, cada um torce para um time, inclusive, não tem nenhum time repetido aqui,
obviamente que a gente puxa a nossa sardinha para o nosso lado quando está numa conversa de bar, mas eu, enquanto palmeirense, dos mais fervorosos, escrevo sobre o Corinthians numa boa, escrevo sobre o Santos numa boa, escrevo sobre o São Paulo numa boa. Eu acho que a gente tem como premissa o amor pelo futebol, e o Corinthians faz parte do futebol, o Santos faz parte do futebol, o Flamengo, o São Paulo, o Bahia, o Vasco, qualquer time faz parte do futebol. Então a gente tem sim nossa paixão, mas quando é o bola parada, a gente separa muito bem isso, sabe? Inclusive que rendem críticas até de palmeirenses pra gente, de santista para o Bruninho, enfim, de corintiano pro Gu, enfim, não tem o time fica meio de lado mesmo, a gente consegue separar isso. Pois é, e tem essa coisa, né, de a bola parada é um nome curioso, né? Porque a bola é tocada em movimento o tempo todinho na página de vocês, né? E aí o que acontece? Vocês têm umas sessões que são muito interessantes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês chegaram nessas... Eu sei que é dinâmico, eu sei que muda com o tempo, mas tem sessões muito legais que vocês fazem. Por exemplo, histórias pouco contadas. Eu adoro. É uma das que eu mais gosto, que vocês pegam ali, curiosidades. Por exemplo, tem uma postagem de vocês que é uma foto do Neto, né, do Corinthians, hoje apresentador, no contra do Carandiru. Então, é muito legal que aí vocês vão contando, por exemplo, histórias que não são tão conhecidas ou que já estejam esquecidas. Eu sou fã dessa sessão, viu? Saibam disso. Manda bala, professor. O professor é o grande criador dessa sessão aí. Eu acho que ele pode falar melhor que qualquer um. Marcos, é bem nessa pegada mesmo que o Gustavo estava falando, né? O futebol fora das quatro linhas. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande com essas coisas de como o futebol se relaciona com a realidade, como que ele constrói a questão da torcida, a torcida se comporta de certa forma e influencia na sociedade. E eu comecei a perceber que tinha muitas histórias, assim, acho que o futebol é um esporte que não é o que mais tem histórias pouco contadas, né? Que mais tem histórias que acontecem e pouca gente fica sabendo, mas que são muito, muito interessantes, assim. Então, para quem é interessado nos bastidores e nessas questões mais de fora do campo, é muito legal, né? Então, eu comecei a trabalhar propus, né, primeiramente para a página, para o Dan, para o restante do pessoal, e comecei a pesquisar histórias desse tipo, né? Por exemplo, do Neto, foi uma história bem legal, que eu não conhecia. E em certo momento eu me deparei com ela assim, o cara foi jogar no Carandiru com um time lá de ex-jogadores contra o time dos presidiários, né? E ficou ali, tá, 4 mil presidiários em volta ali do campinho deles ali. Até nos comentários da nossa postagem, os caras falaram que ele deu uma pipocada, né, e tal, depois chegou a passar mal e tudo mais. Mas o negócio começou a ficar perigoso no fim. Mas é esse tipo de história assim, que eu gosto de escrever, né? Que traz personagens do futebol, traz também, às vezes, clubes, né? Times diferentes, contextos diferentes, e que são curiosos, né? São engraçados, são divertidos de se ver. Então, essa é a ideia da sessão. Pois é. Opa. Pois não. Era só para complementar. Aí também que foge da atualidade, né, Bruninho? Que... Por exemplo, todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo está no Manchester United. Então, quem quer mais do mesmo tem um monte de página aí. A gente gosta de coisas que ninguém está vendo, né? Fazer o diferente. E era o que eu ia perguntar, que vocês relembrassem um pouquinho, o Bruno, o Gustavo, o Danilo, essas que foram as postagens, eu não sei se com maiores curtidas, que aí eu submeteria, não sei se esse é o critério, mas qual que vocês... destacam, qual que vocês, ou quais, né, vocês chamam a atenção dessas postagens ligadas a futebol, a história, ou até mesmo a política, que vocês gostaram de ter feito, que foi bacana, que foi bem curtido, foi bem legal. Eu queria que você destacasse
umas postagens de vocês, aí eu posso até destacar as minhas, por exemplo. Vamos lá. Pode ser. Vamos fazer assim, eu acho que cada um fala uma sua, assim, eu acho que escreveu Pronto. e que deu prazer e que deu prazer. Eu vou escolher uma minha que a gente escreveu durante a Eurocopa. Aliás, a Eurocopa foi um grande marco para a gente, porque pelo que a gente é, né? Eu acho que faz total sentido Olimpíadas, a Eurocopa, ferve muito essas questões geopolíticas, vamos dizer assim. Eu escrevi sobre o Arnautovic, naquele grande gesto polêmico dele, né? E expliquei um pouco sobre como qual que é a ligação do Arnautovic na Áustria com a Sérvia, enfim, com o albanês, enfim, eu fiz toda essa ligação, foi uma coisa que deu muito prazer escrever, eu aprendi muito escrevendo, então eu gostei muito desta postagem que eu fiz. Mas, enfim, tem N postagens do Bola Parada, tanto do Bruninho quanto do Gu, poxa, tanto que a gente não assina, né? A gente não assina o que a gente escreve, porque a ideia é realmente essa parceria mesmo, de a gente colocar ali, vamos escrever, e todo mundo, nós três, lemos antes, entender, enfim. Agora fiquem à vontade aí para parte de vocês. Para mim, Marcos, os textos sobre a relação dos clubes com a política, que é a seção que a gente tem, clubes e política, né? Eu vou te dizer que eu não consigo escolher assim porque é realmente muito, muito prazeroso escrever. Enquanto a gente pesquisa, a gente conhece histórias novas, né? E questões que aconteceram que às vezes a gente não conhecia. Eu já tinha, assim, talvez alguma ideia sobre os clubes, né? Eu tenho uma lista dos clubes que eu quero escrever, que eu sei que tem alguma relação com a política, mas no momento da pesquisa a gente descobre muito mais coisa, né? Então, assim, eu acho que em relação à curtida, teve a da Lazio, que foi bem, bem polêmica, assim, entre aspas, mas não, na verdade não foi polêmica, porque a Lazio realmente tem uma pegada que é um pouco indefensável, né, digamos assim. Então teve bastante comentário, teve bastante curtida. A do PSG também, a do Tottenham, enfim, são coisas que as pessoas às vezes não conhecem, não imaginam, né? Por exemplo, o Tottenham e a relação com a comunidade de judeus da Inglaterra, né? O Estrela Vermelha lá da Sérvia, o Dan citou a Arnautovic, né? A Sérvia ali é um pedaço do mundo muito louco por futebol e muito em constante estado de tensão ali, né? De guerra e tal. Então também teve bastante polêmica ali. Então, esses textos são realmente os que eu acho que hoje estão fazendo um sucesso na página e são os que eu mais gosto de escrever, assim, pessoalmente. Do meu lado, eu destaco bastante torcidas, né? As histórias que a gente tem sobre as torcidas. E recentemente escrevi uma sobre o Elton John e o Watford, né? Um torcedor fervoroso do Watford, fanático, doente, que colocou grana, ia para estádio, levou o filho para virar torcedor, né? Ele mesmo virou torcedor por causa do pai dele. E escrevendo a história dele, ele conseguiu sair do mundo das drogas por causa do futebol, por ser presidente do Watford. Então, essa história que ele viveu, que ele conta, e ele tirou o Watford de divisões inferiores e levou até a primeira divisão, né, até a elite inglesa. Então, essa história me marca bastante, mas assim, toda a sessão como torcidas, né? Uma que me marcou muito é o Daniel, que é o torcedor do Sporting, que foi diagnosticado com uma doença terminal e saiu, se não me engano, ele estava em Bruxelas e foi até Portugal com uma equipe médica acompanhando para ver a última partida da vida e dias depois ele faleceu. Então, são histórias de torcedores que fazem de tudo pelos seus clubes, que é simplesmente apaixonante, né? A paixão que move. Então, essa sessão me marca bastante. Mesmo, muito legal. E a gente vai aprendendo, vai reaprendendo também com vocês. Por exemplo, teve uma postagem bem recente sobre a numeração. Eu não sabia.
Vocês contam, por exemplo, quem está acompanhando a gente aí, pode dar uma olhadinha no Instagram ou do Bola Parada, e aí eles contam a história da numeração. A numeração dos uniformes surgiu em 33, na Inglaterra, 70 anos depois do nascimento do futebol. Na partida teste, o clube mandante jogou com os números de 1 a 11 e a equipe visitante do 12 a 22. Eu não sabia. Então é engraçado que só 70 anos depois surge a numeração e para a gente a numeração sempre existiu. E hoje você vê jogador com 99, 87, né, sei lá o número que for, e essas coisas, no final das contas, têm uma história. A própria numeração do goleiro, né? Por que o goleiro, em tese, usa tais números? Tudo tem história, né? Você pensar, no Brasil não se usa 24. Isso foi motivo de deu confusão isso, né? Mas outros países usam sem problema nenhum, porque em outros países não teve jogo do bicho. Então não tem relação nenhuma, não há problema nenhum, só a seleção brasileira, só o jogador. O Paolo Rossi, o algoz da seleção brasileira em 82, jogador da Itália, craque, jogava, matou o Brasil com 3 gols na Copa com a camisa 24, por exemplo. Então tem muita coisa que acaba que se você vai buscar, se você foge daquilo que vocês falaram que é o resultado do jogo, quem jogou mal, quem jogou bem, tem uma história por trás disso. Mas eu queria conversar com você o seguinte, eu tive a oportunidade de entrevistar no programa Giro Nordeste, que eu participo às quintas, o Juca Kfouri. E conversando com o Juca Kfouri, eu perguntei para ele sobre essa relação da política com o futebol, no sentido de que os jogadores brasileiros me pareciam um pouco despolitizados em atitudes, em comportamento. A gente vê alguns exemplos, não todos, não é maioria, mas eu queria análise de vocês sobre isso. Vocês trazem alguns exemplos de jogadores que têm opinião, que têm postura, que se posicionam. Você dizia, caramba, o jogador, o brasileiro, além de não ter um estudo, uma base de estudo, ele também não lê. Palavras do Kfouri. Então, como acreditar que um cara desse que joga bola, mas não lê praticamente nada, como é que esse cara vai saber se posicionar? Então, a gente vê crises como essa da Olimpíada, do time de futebol recentemente, né? Tentaram fazer ali um movimento, enfim. Como é que vocês analisam essa questão? Não estou colocando vocês para concordar ou discordar do Kfouri, não é isso. Eu trouxe o gancho do posicionamento dele. Como vocês acompanham, e eu adoro quando vocês trazem essas histórias, quando vocês trazem esses personagens que tiveram, né? Eu não vou lembrar o jogador, vocês são craques nisso. Teve um jogador, inclusive, que teve a chance de jogar em grandes times, se tornar milionário, e ele recusou. Postagem de vocês lá, não lembro agora ele, e ele viveu a vida toda ali jogando no clube dele, que ele disse, não, é isso que eu queria. Meu sonho era ser jogador desse time, eu quero jogar nesse time. Eu diria que isso é uma grande exceção, não é comum nesse mundo. Como é que vocês analisam aí, vocês são mais conhecedores, essa questão da politização no sentido do jogador, da atitude, como é que vocês avaliam isso hoje e no passado? Eu começo de novo? Vocês querem começar? À vontade. Então, um grande ponto aí, a gente se posiciona bastante enquanto bola parada, assim, a gente não tem esse medo de posicionamento. Ainda mais agora, né? Eu acho que a gente... isso é uma escolha nossa, tá? Eu acho que nem todos os meios de comunicações não precisam fazer isso efetivamente, cada um sabe a estratégia que segue, mas a nossa estratégia é essa, sempre colocar uma opinião de alguma forma através de números, através de argumentações, né? A gente não coloca a nossa opinião por colocar, minha opinião é essa e pronto. Não, a gente traz o pró e o contra. Tanto, vou dar um exemplo. No Políticas que o Bruninho escreve, né? Escreve um time de direita e um time de esquerda. Quando a gente está trazendo isso, a gente também está falando
mostrando como a Europa principalmente se comporta, como os americanos jogadores de basquete se comportam no esporte. E quando a gente fala de esporte clube, a gente fala mais de futebol, mas a gente também está falando do esporte como um todo. Como o Hamilton se comporta, sabe? Esses caras, eles têm muita voz. Eles precisam, sim, se informar, ler e ajudar o povo nas questões que a gente passa. Então, a grande crítica que a gente é super fã do futebol do Neymar, mas eu acho que o Neymar, isso eu, Danilo, tá? Eu acho que o Neymar precisaria estar mais presente em outras questões políticas também, políticas e sociais do país dele. Então, assim, a gente concorda muito com o Juca Kfouri, a gente inclusive já citou o Juca Kfouri algumas vezes na nossa página, de que, assim, futebol e política se misturam. Esses caras precisam, sim, se preocupar mais além das quatro linhas. Estar mais preocupados com o que acontece, porque eles têm muito dinheiro, porque eles têm muita voz, eles têm muito alcance, né? Então, é só dessa forma que a gente vai conseguir minimizar algumas coisas. Essa é a minha opinião. Eu concordo com o Danilo, Marcos. Eu acho que nesses textos que a gente posta sobre relação dos clubes com a política, a gente, por exemplo, nunca trouxe um clube brasileiro ainda. A gente já está aí no texto 24 ou 25, não sei, e a gente é cobrado às vezes pelos seguidores, não, faz lá no time brasileiro e tal, só que é difícil, porque os clubes brasileiros, eles realmente não nascem com origens muito ligadas com a política, né? Então a gente tem grandes exemplos, né? O Corinthians, a democracia corintiana lá, o Vasco, que tem uma história muito bonita também, envolvida com a política, mas é um pouco mais complicado escrever tanto pela polêmica, né, do que a gente estava falando sobre o clubismo e tal, quanto por talvez a falta de clareza da relação e do posicionamento dos clubes brasileiros, né? E os jogadores não é diferente, né? Eu concordo, eu acho que a gente precisava ter, a gente tem muitos ídolos, e não tem um ídolo que realmente fala e mostra para os seus seguidores, né, para os seus fãs, qual que pode ser um caminho correto, né, em relação às questões sociais, em relação à desigualdade e a tudo mais, né? A gente tem alguns exemplos agora, o Richarlison é um que vem aparecendo bastante aí, né, falou sobre vacinação. O Neto mesmo, a gente conversou dele aqui há pouco tempo, ele é um cara que, agora como apresentador, né, ele está se colocando, ele está se posicionando lá no programa dele, mas no fundo fica mais mesmo pela imprensa, pelo jornalismo, né? O Juca Kfouri é um baita exemplo disso, né? Um cara que se posiciona e eu acho que também que é super importante, que isso falta bastante, assim, é bem alienado, assim, às vezes, os ídolos brasileiros, esses jogadores com tanta influência, tanta gente que os ouve e os segue, né? Não falar nada sobre a situação que o país vive, né? Só um parênteses, como é que faz para um palmeirense gostar do Neto, né? Exato, eu gosto do Neto hoje, porque o cara, ele tem uma puta de um alcance ali que ele tá falando coisas que foge do certinho que tem que falar, ficar em cima do muro ali é muito mais fácil, né, cara, agradar a gregos e troianos. Eu acho que se posicionar de uma forma realmente com argumentações, se posicionar é nada, né? Passou a palavra, desculpa, só foi um parênteses. Não, sim. Essa coisa de isentão para mim também não rola. Olá, não tem como. minhas amigas do direito. Eu acho que muito do não posicionamento e a não exposição. A gente está com um problema aqui no áudio, Gustavo. Segura só um pouquinho aí, que a gente teve um problema aqui no áudio, não está conseguindo te ouvir, Gustavo. Você está com retorno aí, beleza, né? Só um momentinho que ele teve um problema. Pronto. Gustavo, desculpa, você. Vamos lá. Então, assim, o não posicionamento do jogador brasileiro se deve Beleza, que a gente teve um problema aqui de áudio, que a gente tá aqui organizando na mesa. Teve um pequeno problema já. A gente teve um problema de áudio aqui, que a gente está organizando aqui.
e já na mesa aqui o nosso querido Pedro Amaral, já aqui solucionando problemas técnicos do ao vivo. Acontece. Né? A gente tem a conexão pela internet, pelo YouTube, o pessoal que está assistindo pela TV Timbira, e também aqui pela TV Timbira, você, além de ouvir, também assiste coisas da internet. Enquanto eu vou recuperando o áudio do Gustavo, já, Gustavo, estamos só terminando aqui, a Ju já a sua palavra garantida aqui. Tem a postagem 23, Clubes e Política, que é a recente, que vocês falam, por exemplo, do palestino, né? Não se trata de uma posição mais à direita ou à esquerda, trata-se da defesa da existência de um país, uma cultura e um povo. Esse é o palestino, que joga no Chile, mas defende as cores da Palestina, né? Então, aí vocês trazem um pouquinho sobre a história aí desse time, que tem a ver com a migração de palestinos. Vai que também, daqui a pouco, a gente tem uma presença de haitianos muito grande no Brasil todo. Eu vi em Chapecó, vi em Porto Alegre, aqui no Maranhão já tem um número de haitianos, já uma presença grande, né? Quer dizer, daqui a um tempo a gente vai ter a influência, a gente vai ter isso também no esporte. Você teve um pouquinho antes uma leva de asiáticos, não só chineses, mas coreanos também, quer dizer, isso tudo ele vai influenciando, né? Ele vai tendo efeito aí no futebol, no surgimento de clubes, de atletas. A gente viu, inclusive, Danilo, Gustavo e Bruno, o efeito que isso tem feito também no futebol mundial. A França ganhar a Copa do Mundo tem a ver com a coisa do imigrante. Ou eu estou falando bobagem? Quer dizer, a gente viu uma superioridade de algumas seleções e até mesmo de alguns times com jogadores franceses e espanhóis, né? Você tem personagens do futebol que são imigrantes ou descendentes, salvo engano, aí vocês podem me corrigir, o Pedro tá consertando aqui a coisa do áudio para a gente interagir com vocês, mas tem a coisa do próprio Zidane. Nós perdemos a Copa do Mundo para a França, aquela final, né? Aquele passar mal do Ronaldo, mas o Zidane foi um cara que indiscutivelmente arrebentou naquela Copa. E, salvo engano, o Zidane é argelino, ou de família argelina, de imigrante. Então, assim, olha como a política ela vai influenciar no resultado do futebol, como ela vai ter feito. Você tem times estrangeiros, não sei se ainda é assim no Japão, mas eles parecem ter uma regra de só 3 jogadores estrangeiros, parece, e cota equivalente. Cada clube ele tinha, ou tem, não sei, um número X de contratações, por exemplo, de estrangeiro. Então, ou ele pega aquele valor, na verdade parece que ele tem uma cota, e essa cota, ou ele compra um jogador e arrebenta todo, ou ele compra até o máximo de tantos jogadores, aí eu não sei como é que é. Então, tudo isso para dizer, são coisas, inclusive, que eu aprendo com vocês. Eu queria dizer que eu não estou dando aulinha, na verdade, eu sou um aluno que estou aqui fazendo a provinha com os professores. Que aí a gente vai aprendendo com vocês, à medida que a gente vai lendo, eu já leio vocês há algum tempo, como a gente vai entendendo, vai se informando e vai conhecendo essa história, essa realidade. Pedro, já temos aí o áudio já da turma aí, para a gente interagir? Vamos tentar aí? Ver se a gente consegue aí. A minha receita. Conseguimos? Isso, é porque tá baixando aqui o programa, que é o próximo, precisa aí segurar ele um pouquinho para a gente poder interagir com os nossos convidados aqui. Enquanto isso também, gente, eu peço desculpa aí, problemas técnicos do ao vivo, para a gente poder seguir aqui com a nossa programação. Tem gente ouvindo a gente, Raimundo Pinto do Brejo, o Antônio de Pádua Figueiredo acompanhando a gente, assistindo pelo YouTube, pelo Rio de Janeiro, né? Muita gente legal acompanhando a gente aí, ligado em várias partes do Brasil, esse que é o legal também, né? Se a internet tem esses problemas aí de conexão, também te permite aí essas questões aí, essas vantagens, né?
Olha, o professor Manuelzinho, ele é professor da Universidade Federal aqui do Maranhão, diz o seguinte, ouvindo como sempre, muito me apraz ler a geografia política, que desfila quando os jogadores estão perfilados antes de começar o jogo. Jogadores de seleções nacionais. Os europeus permitem ver os reflexos dos processos coloniais, imperialistas. Os latino-americanos permitem ver tantas outras variáveis, né? Essa participação aí do professor Manuelzinho. Bacana. Lembrando, gente, que na nossa promoção, a pergunta do dia para os nossos ouvintes, para a nossa programação, a pergunta de hoje é: qual a gestão responsável pelo resgate e reestruturação da Timbira a partir da segunda metade da década de 2010? Pergunta da nossa promoção aí, viu? Você que está acompanhando aí, uma programação bacana, começou no dia 20 de agosto, promoção aí, o sorteio de uma Smart TV 32 polegadas HD, tá bom? Então, lembrando aí a nossa programação, pergunta de hoje, qual a gestão responsável pelo resgate e reestruturação da Timbira a partir da segunda metade de 2010? Vamos lá? E aí, grande Pedro? Pedro tá vendo aí como é que a gente faz aí para solucionar aí um problema técnico que a gente está tendo aqui no nosso áudio, para a gente poder continuar aqui a nossa conversa, tá? Bom, também falam de estádios de futebol, muita curiosidade aqui na sessão sobre os estádios, além da notícia, tem um Você Se Lembra, pelo troféu Teresa Herrera de 96, Botafogo enfrentou o Juventus da Itália com uniforme do La Coruña. Não é tanto tempo assim, hein? 96 nem é tanto tempo assim. Mantos, eu adoro essa sessão, hein, galera? Adoro o negócio da camisa. Tô vendo aí o Danilo com a camisa do Arsenal, né? Que é uma camisa linda. Depois ele conta pra gente de que época. E aí conta, por exemplo, notícia do América Mineiro resgata história e reforça a luta antirracista em seu novo uniforme 3, né? E aí teve a notícia do Ajax, que eu adorei essa camisa, achei muito bacana, tem tudo a ver com São Luís, com o reggae, né? A coisa do Bob Marley, né? Talvez por isso a camisa do Sampaio faça tanto sucesso, tem essa questão toda. Bom, vamos ver aí, meu querido Pedro, a gente já consegue interagir com a turma aí? Estamos tentando aqui já... Estamos tentando resolver aqui, ó, para interagir aí com os nossos convidados aqui, para a gente poder ouvir. Na verdade, o áudio de vocês, ele não está chegando aqui para a gente, está entrando outra coisa no ar. Nós tivemos um problema técnico. Vamos fazer um intervalozinho, Pedro? Vamos fazer um intervalozinho de minutos, que é para a gente poder solucionar e conversar com a turma? Vamos fazer isso? A gente vai fazer um intervalozinho rapidinho para poder solucionar, porque a gente quer interagir com vocês. A gente quer conversar aqui com o Danilo, o Bruno, o Gustavo. Eles são do Bola Parada Esporte Clube. Vamos colocar aqui um intervalo rapidinho para a gente poder interagir aqui com ele. Vamos lá. Beleza. Esse é o seu História em Debate. Tivemos problemas técnicos, estamos ao vivo, mas já estamos de volta. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente pela sintonia da 1290, você que está assistindo a gente pela TV Timbira e a turma do Bola Parada Esporte Clube que está ao vivo com a gente. Eles que têm uma página no Instagram, são só mais de 10 mil seguidores. Só isso, pouca coisa. Entre eles, Luísa Erundina, rapaz. Olha aí, por exemplo, olha só, Luísa Erundina segue vocês. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas está aqui. Ela aparece como uma das 10.600 seguidoras das mais de 1.138 postagens de vocês. Gustavo, agora a gente consegue te ouvir. Diga lá. Vamos lá. Sobre o jogador brasileiro não se posicionar, né, politicamente. Isso, a sua opinião. Tudo isso.
De maneira bem resumida, o que eu acho e o que eu penso sobre isso é que o jogador não se posiciona, ele não fala muito por conta da cultura que tem aqui no Brasil de cancelamento, né? Que tá todo mundo falando aí nas redes sociais, ou seja, ele tem medo de se posicionar, de falar que é de esquerda, de direita, ou ficar em cima do muro ali e perder um contrato, perder um patrocínio, perder a visibilidade nas redes sociais, só por explicitar a sua opinião. Então, eu acho que é muito por conta disso também. Beleza. E aí depois, Gustavo, enquanto nós tivemos o problema técnico, a gente também foi pontuando outras coisas da questão da geografia. Até nossos ouvintes participaram. Como essa geografia tem mudado o futebol mundial, né? Cara, a geografia... Você vai falar alguma coisa aí, Dan? Não, pode tocar, por favor. Vai embora. Não, eu gosto muito da geografia, principalmente do futebol sul-americano. Eu sou um fã número 1 do futebol sul-americano, apesar de estar com a camisa da Fiorentina. Gosto muito do futebol uruguaio, né? Acho que o futebol uruguaio é uma das torcidas mais apaixonadas, né? Nacional do Uruguai. É uma das torcidas, inclusive, que fomentou o termo enxada no futebol. Então... justamente por ter um enchedor de bolas do Nacional e ele inchava, né, a bola, então é algo que nesse meio aí me chama muita atenção. Então sou um fã do futebol uruguaio. Legal. Eu sou um fã do futebol europeu, muito por conta daquilo que eu já falei no começo lá. Eu sou um fascinado por bandeiras, então isso me levou aí quando eu era criança, enfim. Eu colecionava selos, porque o meu tio colecionava selos, e eu ficava olhando aquilo de vários países e bandeiras e tal, e hoje eu sou um apaixonado por camisas, que tem essa, até você citou ali, né, sobre nossos mantos, né, tem uma página muito bacana aí, que é um cara que manja muito disso também, uma que eu sou um grande fã, que é a Sócio Collective, que eu compro muito com eles, né, são super parceiro, virou um amigo meu, puta, muito legal. E uma que é camisas, que é um colecionador de camisas, a gente troca muita informação, mas enfim, eu estou usando essa camisa do Arsenal que eu comprei lá na Soccer Collective, enfim, e que eu gosto muito. Então, eu acho que essa parte de geografia, a Iugoslávia, eu sou casado com uma mulher de origem sérvia, né? Eu sou quando era criança, eu amava esses países da Iugoslávia, né? Croácia, Sérvia, que ela não me ouça sobre a Croácia, mas ela sabe, enfim. Brincando, obviamente, ela também adora a Croácia, não tem nada disso. Mas isso é muito legal, assim. Uma coisa importante, legal, é que a Dinamarca foi campeã europeia na Eurocopa de 92, porque que ela entrou no lugar da Iugoslávia, né? E a Iugoslávia não participou, muito por conta das guerras que estavam acontecendo, e a Dinamarca foi campeã na Eurocopa. A gente não sabe se a Iugoslávia existisse, será? Eu tenho uma entrevista com o Pet, que eu indico muito, num podcast que chama... Bruninho, me lembra. No Pet foi no Xadrez Verbal. No Xadrez Verbal. Que ele fala exatamente sobre isso. Ele não fala que o país seria campeão da Copa do Mundo de 94, mas ele fala que realmente era um time muito forte, que eram todos os jogadores, né, de todos esses países juntos, que deram super certo em 98, em 90 também foram bem, né, enfim. Mas era um país que com certeza iria dar um trabalho. Inclusive a Iugoslávia é conhecida por muitos como o Brasil né? Com o Brasil da Europa ali no futebol. Então, são coisas que realmente me chamam a atenção. Me estendi um pouco, mas vamos lá. Vai lá, Bruninho. Eu acho legal, Marcos, como tu estava falando antes do palestino, né? Que é um exemplo legal de como que o futebol mistura essa questão de globalização com a valorização local também, né? Então, tu vê que tem um time aqui no Chile que representa a Palestina, né? Lá no Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, é que como os meninos estavam falando, o futebol uruguaio mantém uma característica uruguaia, né? O futebol europeu também, assim, se você pegar um jogo
sem saber de que campeonato que é, você sabe que ele é do campeonato francês, que tem um ritmo mais lento. Tu vê a Premier League, você sabe que é mais pegada, é mais intensa, então tu consegue conhecer as características do futebol de cada país, mesmo com toda essa globalização, né, que tu citou no exemplo do Palestino e de vários outros dos textos que a gente escreve, né? Eu, pessoalmente, eu sou um grande fã do futebol argentino. Eu acho que é a característica de futebol que mais me agrada, assim, é bem parecida com a brasileira, mas tem uma pegada mais de raça, tem uma coisa mais de intensidade, assim, né? E também tem uma relação mais forte com a política, eu acho, né? Como a gente disse, no Brasil é mais difícil de encontrar essa ligação dos clubes com posicionamentos políticos. Na Argentina, isso acontece mais, né? A gente já postou um texto sobre o Argentinos Júniors, e amanhã aqui, né, dando um spoiler aí, amanhã vamos subir a história do Independiente. Também tem uma história bem ligada com a política. Isso sem falar de Boca e River, né, que é uma rivalidade, talvez a maior, ou no mínimo uma das maiores do mundo, que também tem uma questão política envolvida, né, uma questão social, econômica ali, né, o time de um dos bairros mais pobres contra o time dos ricos, os milionários, né, o River Plate. Exatamente. Então é um futebol que me agrada, assim, internacionalmente, futebol argentino. Você sabe que lá no Sul... E o Maradona também, né? Falando do maior de todos, o Maradona nunca se omitiu em falar de política, né? Pô, esqueci do Dom Diego, bem lembrado, Gustavo. Esqueci do Dom Diego. Perfeito. Verdade. E teve seu posicionamento. Você podia concordar ou discordar. Tinha o futebol dele e tinha o posicionamento sempre, sempre. Sempre tinha. Essa é uma boa lembrança mesmo de um cara que foi amado ou odiado, mas que não deixou de ter o posicionamento dele, certo ou errado. Não estamos aqui para julgar o posicionamento, mas não deixou de ter posicionamento. Você sabe que a minha mãe mora em Porto Alegre, eu vou lá com uma certa frequência, e eu acho muito curioso, quando você chega em Porto Alegre, e você vai algumas vezes, as pessoas começam a cobrar de você que você defina clube. É curioso isso. Ele já começa a dar uma pressãozinha para você escolher, ainda que como visitante, quer dizer, eles aceitam torcedores visitantes, inclusive, né? É curioso isso, dessa rivalidade que tem a ver com a história, né? O Inter e o Grêmio também, eles repetem uma dualidade que é histórica no Rio Grande do Sul, né? Guerras de grupos políticos, disputas eleitorais, e aí tem essa coisa do Grêmio ser considerado também um time de elite, e o Internacional, e um dos argumentos que eles usam, eu acho curioso, que eu não vejo muito isso no Rio, por exemplo, ou seja, quando eles querem te convencer a torcer pelo Inter, eles falam, não, mas você vai torcer para o Inter, né? Você é um cara... Você não tem cara de quem é um cara que vai torcer para o Grêmio, um time de elite, um time que não aceitava negro. Quer dizer, eles cobram o posicionamento político para você ter afinidade com o clube. Isso eu ouvi de pessoas diferentes, em momentos diferentes. Mas o futebol do Rio, eu não vejo, talvez, muito isso acontecer. Eu até vi, eu torço pelo Flamengo também, eu torço pelo Sampaio Corrêa e pelo Flamengo, porque aqui, durante muito tempo, a gente acabou, por influência de Rádio Nacional, entrando na torcida por clubes cariocas, a minha geração dos anos 80. Eu diria até mais, eu sou torcedor do Zico. Se o Zico jogasse no Bangu, eu seria torcedor do Bangu. Se o Zico fosse o que fosse, eu estaria no time que o Zico... Então, eu sou flamenguista, mas eu confesso que tem muito a coisa do Zico. Jogasse o Zico onde jogasse, isso é um fato. Mas eu não vejo no Clube do Rio essa ligação muito política, né? Às vezes o time do São Paulo tem um pouquinho isso, a periferia e tudo, o bando de louco, aquela coisa toda. Mas eu não sei se no Brasil, de uma forma geral, tem essa relação. Mas mesmo sendo flamenguista, eu falava que lindo é aquele canto da torcida do Vasco, né, que fala de operários, que fala de negros. Mas é curioso que as torcidas, o mesmo Flamengo com patrocínio da Havan, o mesmo Flamengo que tem uma pegada mais Bolsonaro, ele também tem uma torcida que se diz a Fla antifascista. Então parece que no mesmo clube várias linhas.
Eu não sei se isso acontece no geral, se em outros países, ou até mesmo no caso dos outros lugares, você tem essa divisão, ou o clube, como vocês estão falando, o Boca e o River têm uma identidade mais definida. Eu queria só que a gente falasse um pouquinho disso rapidamente. Eu acho que os clubes aqui no Brasil eles seguem muito, inclusive, a nossa política, né? Que é extremamente polarizada, né? Então, no mesmo clube a gente vai ter o pessoal que é super esquerdista, o pessoal super direitista, né? Até por isso, eu como corintiano, eu sigo também algumas páginas que, né, é Corinthians antifascista, mas também conheço pessoas, amigos que são corintianos e votaram no Bolsonaro. Então, essa realidade brasileira, né, por estar inserida dentro do contexto brasileiro, né, da população, essa polarização eu acho que é natural existir, porque tá aqui no Brasil isso, né, ou é o céu ou a terra, né, a gente tá nesse jeito aqui. Eu antes do Bruninho, eu acho que o Bruninho vai falar com mais propriedade de algumas coisas aí, mas só dando uma pincelada, eu acho que se pudesse colocar o clube brasileiro como uma persona, eu sentaria o clube brasileiro, qualquer um que fosse, tá? Salvas algumas poucas exceções, e colocaria numa cadeira de psicólogo para se conhecer, para saber um pouco sobre quem é, sabe? Crise de identidade, Danila. Eu acho que falta um pouco do clube brasileiro e do torcedor que torce para aquele clube entender um pouco da história do clube dele, sabe? Primeiro porque é isso que o Bruninho falou anteriormente, que não tem uma ligação, não tem uma... eu nasceu disso, por causa disso. Não tem muito... A história para a gente, ela é passado, assim, ela não é reverberada o tempo todo, como é para o argentino, por exemplo, aqui, nossos vizinhos. Então, realmente, você falou de um Flamengo que é um clube do povo, é o clube da massa, é um clube da Sandra de Sá, é um clube que realmente você olha para o Flamengo e você fala, cara, isso é democracia, isso é bonito. E, ao mesmo tempo, tem uma das diretorias hoje atuais que são uma das mais andam de mão dada com o atual governo, que para mim é tudo de ruim que tem no mundo, né? Eu estou falando como Danilo, tá? Então... atitudes autoritárias, né? Atitudes, assim, imperialistas, digamos assim, né? Exato. Vamos o mundo. Então, eu acho que alguns flamenguistas, eu conheço flamenguistas que torcem até contra o próprio time nesse momento, por mais que o Flamengo hoje seja o Flamengo que seja, entendeu? E tem outros flamenguistas que se vendem para isso, tipo, não importa o que o meu clube faz, importa que ele tá ganhando título e tal. Eu acho que a gente precisa se preocupar um pouco mais enquanto os nossos times falam por nós, assim. Então, é meio triste o que está acontecendo com o Flamengo nesse sentido, porque a diretoria atual traz ótimos jogadores, ganha títulos, mas está desconecta com um povo que é torcedor do Flamengo aí, que está passando por várias coisas. Enfim. E o mesmo Vasco. É uma hegemonia que não ajuda a se conectar com essa coisa de ser um clube de massa. Sim. Eu sei, é estranho. Enfim. Vamos lá, Bruno. professor. Realmente, eu concordo com os meninos. Eu acho que é difícil. Tem uma característica também que a gente é um país muito grande, né, Marcos? Então, verdade. Tu vê o Flamengo. O Flamengo aí é 30, 35 milhões de torcedores, né? É uma nação, né? Maior que muitos países. Então, é difícil você conseguir realmente separar isso, né? O Corinthians é outro exemplo. Então, por exemplo, tu citou o futebol do Rio. A gente até tem algumas histórias assim em relação a origens, né? Por exemplo, eu citei no começo o Vasco. O Vasco tem uma história muito bonita assim em relação a questões sociais, né? Tem uma disputinha ali com a Ponte Preta para saber se foi o primeiro clube a aceitar negros no Brasil, né? E o Fluminense já é um clube que originalmente é mais ligado à elite, né? Teve aquela velha história do pó de arroz, né, que precisava pintar os jogadores negros de branco para eles jogarem e tudo mais, mas isso se torna realmente uma coisa mais originária, né, na evolução do negócio, e como se constrói as torcidas, aí tem gente de todo tipo e toda crença, né, como o Gustavo falou, né, nas mesmas torcidas você vai encontrar gente de vários posicionamentos. Mas eu acho que essa imagem que o Dan falou aí do torcedor no divã é bem legal, assim, da gente saber
que a gente está torcendo, o que esse time representa, né? Quando a gente usa uma camisa, o que aquilo está representando, né? Então é bem interessante essa visão aí. Exato. Tem umas coisas pontuais, né? E tem umas coisas pontuais. Você pega o Vasco com essa história fantástica, mas você tem a gestão daquele cara que deu títulos. Aquele presidente que faleceu há pouco, que eu acho detestável. Eurico Miranda. Pô, aquele cara, né? Tudo bem, o Vasco ganhou títulos, mas era um corrupto, assim, me parece que era um cara enroladíssimo. Então, assim, é estranho, né? Você celebrar títulos lembrando de presidentes que endividaram, que eram... Eu estou dando só um exemplo. Não há coerência, né? Quer dizer, a gente comemora ser campeão sob o aspecto da ilegalidade, sob o aspecto da malandragem no pior sentido dela. Então, tem uns elementos que realmente, Danilo, eu acho que pintou a ideia de um livro aí, né? Clubes no divã. E aí o Bola Parada já merece um livro. A gente já está encerrando, já vou pedir as considerações finais de vocês. Eu acho que o Gustavo eu interrompi, vou pedir para ele terminar. Mas eu acho que eu vim decidido dizer isso para vocês. Façam um livro. Organizem esse conteúdo que vocês estão fazendo, esses textos. Eu acho que já merece aí ter esse material, ainda que seja um e-book. Claro que o próprio perfil ele já tem a história. Você vai lá, você já dá uma pesquisada. Mas eu acho sempre a ideia do livro como um registro muito legal, ainda que seja um e-book. Essa coisa de clubes no divã é legal, mas o próprio Bola Parada, eu acho legal. Você já tem material produzido. Eu acho que registrar isso é uma forma legal também eu acho que tem potencial para isso. Gustavo, eu acho que eu te interrompi, vou só pedir para você falar e para a gente fazer as falas finais. Por favor, me desculpe. Super rápido, não, é super rápido. Eu estava falando sobre ser corintiano e a polarização. Eu, como corintiano, não entendo quem torce para o Corinthians, o time de povo, o time do Sócrates, da democracia corintiana, não ter o povo como, né, objetivo, foco de melhorar. Era só essa a minha colocação. Pois é. Eu passei também, Marcos, como santista, passei por uma situação aí há pouco tempo, a relação com o Robinho, né? Depois de fazer o que ele fez, de ter sido condenado e tudo mais, o Santos ainda foi atrás para contratar ele. Aí não teria jeito, sabe? Eu falei, vou ter que dar um tempo do Santos, porque aí não tem jeito. Então também tem essa questão, né? De questões políticas que a gente que está mais ligado nisso atua e às vezes decepcionam a gente com os nossos próprios times. Eu, como palmeirense, para entrar nesse balaio aí, eu recebi a taça de um brasileiro com o Bolsonaro lá levantando a taça. Aquilo ali foi um dos momentos mais felizes e mais tristes da minha vida, assim. O cara que não tem ligação nenhuma com o Palmeiras, nem sabia que ele era palmeirense, enfim... E foi lá, eu que fui em todos os jogos, nem vi a taça de perto ainda, o cara tocou na taça. Então, realmente algumas coisas que os clubes precisam, né? Eu acho que foi uma pisada de bola muito feia dos 3 clubes que a gente fala aí, de que falta um pouco de conexão com o seu torcedor, assim, sabe? É verdade. E o torcedor com o clube criar uma conexão também diferente, né? Que exija postura, posicionamento, né? Todo mundo diz, não é só futebol, são seres humanos. Existe a bola, mas existe o jogador, e o jogador é um ser humano e ele pensa. Ele não só chuta a bola, ele pensa, ele age, ele vive, enfim. Gente, obrigado pelo papo, o tempo voou, nós compensamos aqui uns minutos, pedimos desculpa à nossa programação, que extrapolamos para poder compensar aquele período que a gente teve, para não perder essa oportunidade bacana. Agradeço aos 3. Danilo Valente, parabéns pela ideia. Bruno, adoro a tua sessão. Gustavo, show de bola, cara. Muito bacana aí o teu posicionamento. Trouxe essa coisa do posicionamento político aí para o debate. Muito obrigado. É isso mesmo, né? A coisa do Maradona, bem lembrado. E a história é essa mesmo. Então, assim, não desanimem, continuem, porque tem leitores, né? Além dos 10 mil e da Luiz Erundina, eu também acompanho, eu também me informo, eu também aprendo lá com vocês. Vou torcer pelo livro, eu acho que já dá para vocês pensarem um pouquinho nisso, e vamos continuar mantendo esse contato aí para em breve a gente voltar a conversar de novo, viu, gente? Obrigado. Que golaço, viu?
Obrigado, gente. Obrigado. Sobre o livro, a gente já está conversando, sim. Já uma ideia de um seguidor aí já está pedindo. Já estamos não pré-produção, um pouco antes disso, mas já estamos conversando, já temos conteúdo para isso. E para quem está ouvindo aí, segue @bolaparada e vamos continuar trabalhando aí para fazer um conteúdo que nos dá prazer, né? Antes de tudo, dá muito prazer. A gente é muito feliz fazendo isso. Obrigado aí, gente. Legal, valeu. Tá aí, ó. Segue o Bola Parada, Esporte Clube, perdão. Qualquer pênalti é extremamente emocionante. Escanteio curto é um desperdício. É o que a turma conta lá e é o que você vai acompanhar. Gente, obrigado. Lembrando que você pode rever esse programa a hora que você quiser lá no YouTube. Ele fica salvo na íntegra. Você pode compartilhar. Então, quem perdeu, vai lá. Olha, manda para um colega que curte futebol, que gosta desse papo de futebol, política, muito legal. E eu agradeço. Próximo sábado a gente está de volta ainda nessa pegada da internet. A gente vai começar com a galera que tem páginas que fazem meme de história e usam os memes para ensinar história. Isso que a galera do Bola Parada, inclusive, chamou a atenção, que até no futebol a gente tem que estar mais ligado na nossa história, viu? Nosso querido Pedro Amaral, que colocou a gente no ar e solucionou os problemas técnicos que surgiram. Muito obrigado. Você continua com a gente com a Nova 1290. São só 80 anos de história, viu, turma? Um privilégio enorme aqui, na mais antiga aqui do Maranhão, uma das mais antigas no Brasil. Valeu, Danilo, Gustavo, Bruno, show de bola. Até a próxima. Muito obrigado pela participação e contribuição de vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.